missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive, so we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. If you're loving me, just love me harder, have no mercy on me, tell me louder. If you're loving me, can I tell you what I want? Can I tell you what I need? Can I tell you what I want? Can I tell you what I need? Olá, pessoas. Boa tarde, boa tarde. AI Domination, boa tarde, meu jovem. Champs, boa tarde, meu jovem. Muito bom esse horário? Olha aí. Vamos testar, né? Vamos ver se funciona bem esse horário. Ribeiro Evandro, boa tarde. Boa tarde, mano. Como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tarde. Tarde. Boa tarde, MP Reis. Obrigado demais pelo sub, mano. Obrigado demais pelos 3 meses. Tamo junto, cara. Muito boas-vindas, meu jovem. E aí, New Capital? Boa tarde. Here I am. Rock you like a hurricane. Salve da Silk. Salve, meu querido. Boas-vindas. Galera animada na hora do almoço já, hein? Apesar que não é hora do almoço pra você, né, New Capital? Pra você já deve ser... Já deve ser a hora da janta já, né? Muito bom, meus jovens, muito bom. Janta, né? Exatos 18 horas, então tá na hora da janta já, né? Bom, só relembrando que o que nós temos aqui. Só relembrando o que nós temos então na nossa API, a gente só fez uma implementação básica ali de... para buscar livros, né? E para buscar um livro único de GraphQL, nós fizemos na semana passada, não, anteontem, né?
Fizemos só essa implementação aqui. Eu mostrei algumas coisinhas, algumas bobeirinhas ali de GraphQL, nada demais. E agora o objetivo é fazer a instalação do Type GraphQL, colocar ele para funcionar com essa mesma query de livros, e aí a gente faz um commit com o testNode.dev também, né? A gente vai precisar dele. Nós estamos usando hoje o Sucrazy para rodar o projeto. Então nós vamos usar o testNode.dev porque a gente precisa, o Type GraphQL precisa de decorators, né? Ribeiro Evandro, já usou o CodeGen? Já usei, cara. Uso no outro projeto, mas, cara, não curti muito não. Prefiro utilizar o Type GraphQL porque por mais que o CodeGen ele gere o código para você, você não tem type safety na SDL do GraphQL. E aí, se você escrever alguma coisa errada, né, fica difícil de você encontrar o erro, né? Você tem que estar meio que acompanhando, né? Você tem que estar meio que acompanhando enquanto você está escrevendo ali, você está olhando no compilador na hora que ele vai gerar o código ali para ver se ele está gerando certo. Mas se você começa a codar que nem um louco e esquece de olhar o terminal ali, você acaba... e você escreve alguma coisa errada que não deveria, e dificilmente você encontra esse erro de forma fácil, né? Então fica bem complicado. Por isso a ideia é usar o Type GraphQL, né? Porque aí a gente vai ter type safety já com o TypeScript, já que ele vai gerar o esquema pra gente on demand, né? Tim Jagger, boa tarde, meu jovem, boas-vindas. Pela sua experiência, é possível entrar no mercado de front-end sem faculdade na área de TI? Com certeza, cara. Com certeza, até porque eu trabalhei muitos anos sem faculdade, numa época em que faculdade ainda era muito cogitado, né? Mas, cara, dá bem tranquilo. Front-end, principalmente, super tranquilo, tá? Pra back-end você também consegue. Mas vai depender muito do que você vai fazer, né? Dependendo do tipo de trampo que você for fazer. Mas, cara, pra trabalhar assim, sei lá, vamos trabalhar com web, tanto de front-end como back-end, super tranquilo. Não tem necessidade de uma faculdade, tá? Apesar de ser importante. Ó, no Capital eu entrei, o Champs entrei sem facu, olha aí. Uma galera entrou sem faculdade, cara. Ribeiro, entendi. Só tive uma experiência com ele e achei interessante, mas boa que vai apresentar uma nova abordagem. Pois é, cara. Essa do CodeGen eu já tô meio que acostumado, porque eu tenho num projeto e inclusive, o projeto tá tão grande que fica difícil trocar pro Type GraphQL sem ter que fazer um refactor gigante, né? Então eu acabei deixando o CodeGen no outro projeto, mas em projetos novos com certeza eu usaria o Type GraphQL. Se for pra fazer com Node e TypeScript, né? Se for pra fazer com outras linguagens, aí tem outras soluções. Hard LK. Bom dia, meu caro, boas-vindas. Boa tarde, né? Aprendi JavaScript com você é fera. Que isso, mano? Muito bom, cara. Aprendi JavaScript Ninja, muito bom, mano. Muito boas-vindas. New Capital, Discord, Bootcamp pinado no canal de avisos. Deixa eu ver, quem pediu alguma coisa? Eu perdi alguma mensagem? Não, acho que não. Acho que ele só fez o comentário ali do curso do JavaScript, né? New Capital. Essencial para iniciar com front-end React. Exatamente. Para quem quer começar com front-end React, só entrar no comando Discord, acessar o nosso canal, o canal Avisos, e olhar o post pinado lá. Tim Jagger, muito bom ouvir isso. Eu fiz uma das piores decisões da minha vida no curso. Estou agora focando para isso. Mudar para front. Boa. Muito bom, cara. Pode ir tranquilo que vai dar bom. AI Domination, óbvio que sim, que se joga, meu mano. É isso aí, cara. Gabi, boa tarde, meu jovem. Aoba. Salve, meu querido. É isso aí, pessoas. Então, vamos lá. Bom, fazendo a instalação do Type GraphQL, então, a gente precisa de basicamente 3 dependências, né? O GraphQL em si, a biblioteca do GraphQL, que nós já temos, né? Nós instalamos ali Cadê? Então o GraphQL já tem instalado aqui como dependência. Nós já fizemos a instalação dele. E agora nós vamos instalar aqui exec o Class Validator e o Type GraphQL como dependência normal, né? Então só add exec sem o --dev.
E vamos adicionar o Reflect Metadata, né? A gente precisa também do Reflect Metadata. Não sei porque ele botou separado aqui, podia colocar junto já, né? A gente vai precisar desse cara aqui. Então, yarn.dd exect reflect metadata. Beleza. Temos as dependências necessárias. Agora, o que nós temos que fazer, né? Na verdade, tem mais algumas coisas que nós temos que fazer aqui. Antes de colocar ele para rodar, né? Então a gente tem que garantir que o Reflect Metadata ele vai ser importado no topo do nosso arquivo. Então essa dependência aqui ela faz alguma coisa com os decorators, né? Então eu não sei exatamente para que ela serve, não fui muito atrás para ver para que ela serve. Mas possivelmente ela consegue pegar metadados ali de quando a gente está construindo as nossas classes, né? Com os decorators. Ele consegue pegar algumas informações que a gente não teria sem essa lib. E ele faz algumas abstrações ali, né? Então a gente precisa dessa lib ali quando a gente for utilizar o GraphQL. E é importante utilizar ele antes de fazer o import do type GraphQL, né? Dos nossos resolvers. Então, basicamente o que nós vamos fazer aqui é lá no port de Apollo Server, a primeira coisa que nós vamos importar aqui é o Reflect Metadata. Primeira coisa que nós vamos importar, nós vamos fazer uma alteração aqui no tsconfig.json. Nós precisamos adicionar aqui o emit decorators data, né? E o experimental decorators, nós precisamos ativar essas duas flags aqui. Então nós não temos aqui no nosso tsconfig. Eu acho que isso tem que ficar dentro de compiler options. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que fazer. Vou colocar aqui logo depois do strict. Então o emit decorator metadata e o experimental decorators. E aí o target ele tem que ser pelo menos o S 2018, né? Então o Type GraphQL ele foi criado para funcionar com Node com a versão 10 e 12 pelo menos, né? Ou versões, a última versão, a última release stable, né? Nós vamos usar a versão 18 aqui, ou a 16, então tá tranquilo. Ele usa features do S 2018, então nós temos que usar o target ele como S 2018 pelo menos, né? O target aqui está como S Next, então ele vai sempre trazer para a versão mais recente do Node, né? Então a gente pode utilizar o S Next e sempre utilizar a versão do Node mais recente que está tranquilo, né? Gabi, esse horário ficou osso pra eu ver as lives? Saiu pro almoço ao meio-dia do trampo. Ah, entendi. Então, esse horário vai ser só na sexta, tá? Nos outros dias vai ser das 6h30 às 8 da noite. Tim Jagger, fiz engenharia da computação em 2018, saí porque não aguentei o curso. Depois para ciências atuárias. E agora pretendo conciliar curso de JavaScript, HTML e CSS enquanto termino a facul. Saquei. Muito bom. Juan Valente, cheguei. Boa tarde, meu caro. Boas-vindas. O Newcap tem engenheiro civil, tem 18 meses que começou a estudar e trabalha com front, né? Conseguiu um emprego recente aí. Muito bom. M. Durais, fala da Silk. Bom, meu jovem, boas-vindas. Também estou usando o Type GraphQL num projeto bem legal. Você sabe exatamente o que é esse Reflect Metadata? Acabou de responder, valeu. Boa. Muito bom, cara. Muito bom, meus jovens. iDomination. Trabalhei com um cara de 40 anos. Ele era de uma área totalmente diferente. Focou durante um ano para aprender front e conseguiu uma vaga como júnior. Não tem essa de tempo perdido, é focar e fazer. Exatamente, cara. Exatamente. Presida, salve, salve, meu jovem. Boa tarde. Como vai? Você tá bem, meu querido? Muito boas-vindas. Bom, vamos rodar de novo aqui o type check e o server novamente, né? Apesar que o server não vai adiantar muito a gente rodar dessa forma, porque a gente vai precisar do TS Node Dev, não do Sucrazy, né? Do it using GraphQL subscription dependency that relies on a sync iterator may also have to provide a sync table to the lib option. Tá, nós não vamos utilizar subscription
Então a gente não precisa dessa dependência aqui, tá? Senão a gente precisaria colocar como lib o snext async terrible. Deixa eu ver o que tem em lib aqui. Ah, lib tá snext também, então já tem tudo que a gente precisa. All in all, the minimal test config file example looks like this. Então, o mínimo que a gente precisa: target 2018, module common.js, lib s2018 e o snext async terrible, e o experimental decorators e o emit decorators metadata como true. Tá, é o mínimo que a gente vai precisar para esse projeto aqui, né? Ribeirevando, por que usa o traço-exect nas instalações? Normalmente não uso ele, queria saber se afeta algo. Afeta, cara. Afeta bastante. Na verdade, o exect ele vai... Não, ele busca a versão mais recente igual o add. A diferença é que ele, quando ele faz a instalação de uma dependência, ele não coloca o chapéuzinho aqui na dependência. Sabe quando você instala normal, ele coloca o chapéuzinho aqui? Né? O chapéuzinho significa que na hora que alguém baixar o seu projeto e não tiver a Node Modules, ele vai ignorar completamente as versões minor e patch, e ele vai, ou melhor, ele vai ignorar a versão patch e vai fazer a instalação de qualquer versão que esteja aqui. Então, por exemplo, eu estou usando o 16.5.0 do GraphQL e eles lançaram a 16.5.9, né? Então o chapéuzinho ele fala para você ignorar completamente essa versão patch e instalar sempre a última, ainda que no meu package.json esteja a versão 0, ele vai instalar o final 9 aqui, né? Tem o till, que o till ele serve para... O till ele serve para dizer, para ignorar completamente a versão minor também. Então, se tiver sei lá, na 16.10.0, ele vai ignorar esse meu 16.5 aqui e vai instalar a versão 16.10. Então, como a gente sabe que Dev JavaScript não sabe versionar corretamente dependência, então, para não ter esse problema de, pô, o cara criou uma atualização patch na dependência lá, mas tinha uma breaking change no projeto, né? Então eu prefiro instalar com exect, porque ele vai instalar a versão exata da biblioteca e ele vai ignorar completamente qualquer atualização que vier depois, né? Se eu quiser atualizar depois, eu atualizo manualmente e testo para ver se vai continuar funcionando como eu espero. Porque normalmente, cara, Dev JavaScript não sabe versionar e isso aqui deveria ser só para correção de bug, a galera adiciona feature. Isso aqui seria para ser só adição de feature sem quebrar o projeto e a galera coloca breaking change aqui, então acaba quebrando o projeto. E aqui que deveria ser as breaking changes, né? Então a galera às vezes não sabe versionar e aí gera esse problema, entendeu? Então o ideal é você usar, eu pelo menos, né? Eu prefiro utilizar o exect para ele instalar sempre a versão exata da dependência. E aí se eu for atualizar, eu meio que sei que eu não vou ter nenhum problema se alguém tentar instalar esse meu projeto no seu próprio PC, ou se eu rodar no CI, por exemplo, né? Ele não vai instalar uma versão diferente da que eu tenho e, sei lá, não vai dar um erro que eu não vi enquanto eu estava desenvolvendo, entendeu? Então, particularmente, eu prefiro utilizar o exect para isso. É estranho se é flag exect por padrão? Pois é, cara. Eu também acho que deveria ser padrão, mas, né? Padrão de ES, né, Zinax? É isso mesmo. JPRP, boa tarde, meu caro. Qual o primeiro vídeo dessa série? Gostaria de assistir do começo. YouTube Node aqui, tá? YouTube Node tem nessa playlist aí. Acho que como resposta não vai. Vou postar o comando de novo aqui. Nessa playlist tem todas as aulas, tá? Desde a primeira, desde o começo. Insane TFT, obrigado pelo follow, boas-vindas. M. Durais, você abre sessão exect quando são libs mais renomadas, tipo Lodash, React? Não. Não, porque essas que são as piores. Eu tive problema, pra você ter uma ideia, cara, eu tive problema em um projeto quando eu não usava o exect, em 2016, cara, 2015, 2016, eu tive um problema com o React Router, pra você ter uma ideia. Eles atualizaram uma versão, eu não lembro se foi uma versão patch, uma versão minor, que, cara, quebrou meu projeto. E até eu descobri que foi a atualização do React Router, cara, eu tive que voltar vários commits no meu projeto pra ver até onde estava funcionando. E aí comparar todas as dependências que eu tinha atualizado desde daqueles dois últimos commits pra entender qual foi a versão da dependência que fez quebrar o meu projeto. E o que fez quebrar foi uma versão minor ou patch, eu não lembro agora. Mas foi do React Router, cara. Então, sem exceção. Todas elas eu instalo com exect.
Ribeiro Evandro, isso aqui, agora tudo fez sentido. Vou ajustar o projeto que estou trabalhando e remover isso. Justamente pelo fato de que vou colocar um CSD. Boa. Show de bola. Já deleta o Yarn Lock, o Package Lock também e gera de novo com a... Deleta Node Modules, deleta o Yarn Lock e o Package Lock e gera... faz a instalação já sem o chapéuzinho, né? Só para ele já gerar certinho o arquivo lock. Aí vai ficar de boa. Nerivaldo Lima, obrigado pelo follow, boas-vindas. JPR, obrigado, tamo junto, mano. Ribeiro Evandro, vou remover o chapéu de tudo, é isso aí, mano. Deixa a gente sem chapéu. É isso aí. Voltou? Alô, voltou? A galera do React Router derrubou a live? Pode crer, cara, bem provável. Pode ter acontecido, não duvido. Muito bom. Então o que eu tava falando? Do Insanely, né? Insanely, o que você comentou ali foi um comentário como se fosse um projeto meu, é isso? De zoeira? Bruno, eu consigo injetar um React Component buildado no HTML? Consegue. Tô tentando fazer uma Chrome Extension, claro que consegue. O React, ele gera HTML, né? Então depois que você builda, ele gera HTML puro, então... Ou melhor, na verdade depois que você builda, você teria que fazer com server-side rendering, tá? Foi o Bruno que perguntou, né? Bruno Mello. Você consegue fazer utilizando o server-side rendering. Então você pode utilizar o Next, por exemplo, né? Pra facilitar. Ou você pode fazer na mão mesmo, utilizando as próprias funções do React, não tem muita dificuldade não. É basicamente você pegar o seu projeto em React, compilar e aí passar na função lá para transformar em string, e aí ele vai transformar numa string de HTML e você consegue o HTML estático dela. Aí dá boa. Chinês monitorando a live, olha aí. Gabi, é só falar mal de alguma coisa que isso acontece. É isso aí, né, cara? Bruno, aí lança uma penchard no HTML? Não, cara, você vai pegar o HTML mesmo. Você pode fazer todo o HTML no React. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, reactjs.org. Vixe, minha internet acho que tá meio zoada aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Procurar por server aqui. Deixa só ele carregar aqui que a gente já vê. Tentei fazer, mas deu tudo errado. É tranquilo, cara. Só vir aqui, ó, procurar por server, ó. Tem o React DOM Server. E ele tem essas duas funções aqui, ó. Duas funções que você precisa. Essa aqui, ó. Render to string e render to static markup. Basicamente essa aqui é o que você vai precisar. Render to string é para você fazer server-side render, então não necessariamente você precisa do React no front-end, né? A menos que você vá usar o React no front-end. Se você for usar o React no front-end também, né, for utilizar a lib do React, você pode usar o render to string. Se não, é basicamente você utilizar o render to static markup, né? Então, isso aqui, quando você utiliza essa lib no Node, quando você passa um componente React para ela, né, um element aqui, um componente React, sem JSX, obviamente, né? A menos que você queira, que você já tenha um processo de compilação. Mas para deixar simples, faz a compilação do componente primeiro para React Element. Acho que deve ter um conversor de React Component de JSX para React Element. Mas basicamente você passar o React Element para cá e ele vai retornar para você uma string de HTML. Essa string de HTML é o HTML que você tem, entendeu? Só isso que você precisa. Isso aqui com isso aqui que você faz server-side rendering, tá? Bruno, um exemplo. Eu criei um modal component e depois tentei pôr o website com Chrome Extension.
Se você for utilizar o modal no front-end, né, vai precisar das iterações de JavaScript do React, aí minha recomendação é você manter o React. Aí você pode, sei lá, você pode usar o próprio Next para fazer isso, entendeu? Gera tudo estático com Next, né? Ele vai gerar estático, mas vai gerar, vai servir um JavaScript ali no front-end. E aí você consegue, a partir desse JavaScript ele vai ter o React ali, né? Então você consegue fazer ele funcionar como você espera. Gabi, fazer um web component não seria mais interessante? Também dá, cara. Também dá. Mas vai dar meio que na mesma, né? A diferença é que com o React ele vai gerar o HTML. Vai gerar o HTML puro, né? O web component você pode colocar lógica de script dentro de uma tag HTML, digamos assim, né? Beleza, meus jovens? Bom, a gente vai precisar do test Node.dev, porque o SoCrazy ele não vai ser suficiente. Nós estamos utilizando o SoCrazy aqui para subir o servidor e fazer a atualização das dependências, mas ele não vai ser suficiente, né? Então a gente vai fazer o seguinte: ao invés de usar o NodeMon e o SoCrazy Node, nós vamos yardd exec dev. Nós vamos usar o test Node.dev. Então nós vamos fazer a instalação dele aqui porque o SoCrazy ele não suporta decorators. E aí a gente só precisa dizer pro test Node.dev para ele não fazer type checking, né? Então eu posso usar test Node.dev ou tsnd. Seria basicamente esse comando aqui, ó. Passando o arquivo de entrada, que é o nosso index, né? Então aqui seria o server seria o nodemon. Ao invés de nodemon exec SoCrazy node, eu passaria o test node respawn transpile only, esse cara aqui. Então se eu rodar aqui um yarn-dev agora, ele vai subir o servidor. Isso que agora ele vai utilizar o test Node.dev, né? Ó, tá usando o test Node.dev, beleza. Agora a gente vai fazer um teste aqui para ver se ele vai dar um erro ele vai dar um erro. Se eu usar o import aqui, vai dar um erro, beleza, enable compile. Foi um erro mesmo, então ele vai mostrar o erro. E se por acaso deixa eu ver. Se por acaso eu só colocar um erro de tipo aqui, sei lá, vou colocar uma tipagem errada. Vou dizer que ele vai retornar aqui um number, ao invés de string. Ó, ele não trava aqui, tá? Porque eu tô fazendo só o transpile, né? Então, se eu não colocar aquele transpile only no comando, né? Lá no package.json, se eu não colocar esse transpile only, ele vai fazer o type checking aqui, junto com o servidor. Isso aqui pode deixar meio lento, dependendo do tamanho da sua aplicação. Então eu prefiro fazer de forma separada, tá? Ó. Senão ele vai ficar dando erro aqui. A gente deixa o watch do próprio TypeScript aqui. A gente sobe 2 servidores e deixa o watch do TypeScript ali. Então a gente passa o comando com transpile only. E aí aqui ele só vai transpilar, né? Então ó, aqui ele não vai dar nenhum erro. E aí ele dá o erro só aqui embaixo, que seria no type check, né? Aí se eu arrumar o erro, ele resolve aqui o problema, né? Beleza? Então tá, já temos tudo pronto aqui pra começar o nosso projeto. Make sure you've completed. Eu acho que eu não vou precisar do nodemon mais, então vamos remover ele aqui já. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que eu tô utilizando. Não estou utilizando em nenhum lugar o nodemon, então vou dar um yarn remove nodemon. Não precisamos mais dele. Já que agora o próprio TS Node ele já faz o auto-update aqui. E aí beleza, aqui para explorar aquele, né, ele fala um pouco sobre o Get Started, só para a gente entender um pouquinho sobre o TypeGraphQL. Para explorar todos os poderes, a capacidade do TypeGraphQL, nós vamos criar um exemplo simples de um recipes ali, né? A gente pode criar esse exemplo aqui.
Só pra gente ver a diferença da implementação. Então, ao invés de ter o books, eu vou criar aqui um type-defs que vai ser diferente. Eu não vou ter mais esse type book, não vou ter mais esse books. Vou deletar esses resolvers aqui. E beleza, aqui ele vai dar erro, obviamente, né? Porque o servidor aqui ele vai dar erro. Porque a gente precisa criar os tipos. Então, eu vou criar aqui o type recipe. Isso aqui a gente não vai precisar fazer, tá? Isso aqui é só exemplo mesmo. Então, uma receita ali, ela tem ID, título, descrição, data de criação e ingredientes. Então, o ID, ele é do tipo ID. Esse tipo ID ele é um tipo especial no GraphQL. Só para dizer que ele normalmente é uma string mesmo, mas só para dizer que ele é um identificador, né? Mas pro GraphQL, isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Esse ID aqui. É só para dizer que ele é um identificador único para esse tipo recipe aqui, tá? Ele não tem nenhum significado muito específico, não. O description é uma string, não é obrigatório, né? Ou não é obrigatório. Aí o creation date, ele é do tipo date. Então tem o tipo date também no GraphQL. E ingredients, ele é um array de strings. Então, esse array aqui, ele sempre vai vir um array. Ele nunca vai vir nulo aqui os ingredientes, nem que seja um array vazio. E aqui o array ele pode ser vazio, mas ele nunca pode ser um array com valores nulos dentro dele, né? Isso cria... E aí aqui ele está dizendo, né? Então nós criamos a class recipe com todas as propriedades e tipos, né? E então no TypeScript seria essa implementação aqui. Então a gente criaria a class recipe, que vai representar esse tipo aqui. Então a gente cria uma classe. Essa classe ela vai ter todos os campos, então o ID vai ser uma string, o title vai ser uma string, e esse title é opcional, ou melhor, o description, né? Description é uma string e o description é opcional. O que ele está reclamando aqui? Tá, que ele está reclamando que não tem construtor. Eu lembro que a gente tem que colocar uma outra... Tem outra coisa que a gente tem que colocar no TypeScript lá para ele não pedir construtor, né? Caiu de novo? Caiu de novo? Não, né? Espero que não. Espero que não tenha caído. Eu acho que não. New Capital da Silk. Desculpa voltar nesse assunto. Você tem algum artigo texto que você recomenda sobre Exect para Deps? Cara, a própria documentação do Yarn. Se você procurar por Yarn Exect. Ó, Yarn ADD aqui, ó. Ele já vai mostrar o... Caiu não? Foi rápido? Ah, entendi. Às vezes pode acontecer de dar uma bugada. Aqui, ó. Aqui ele fala um pouquinho sobre o Exect. Mas, cara, não tem nada demais, não. É só aquilo ali que eu falei mesmo. É isso aqui, ó. É só pra gente se prevenir de acontecer algumas cagadas ali, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que tem... Eu lembro que tinha uma propriedade, deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu sei que eu tinha um projeto. Eu lembro que eu tinha um projeto. Uma configuração que você coloca para o TypeScript parar de reclamar quando você não precisa do constructor. Eu só não lembro exatamente qual é a propriedade agora. Eu não lembro se é o skip limit check ou qual que é a propriedade. Ribeiro Evandro, acho que dá pra passar uma configuração no npm-rc que garante sem a necessidade de passar. Ah, tá, do exect, né? Eu acho que o Yarn também dá pra fazer. Mas eu prefiro fazer manualmente mesmo, só pra garantir, né?
Aqui, ó, o erro que ele tá dando aqui é porque eu criei uma classe, mas eu não criei um construtor que vai iniciar essas propriedades aqui, né? E nem sempre a gente precisa de um construtor, principalmente nesses casos aqui, né? Então, lá no tsconfig, tem uma propriedade que é no property access, não. No property access for index signature é o strict property initialization. Strict property initialization. Acho que é isso aqui, ó. Esse a gente coloca como false. Aqui. A gente bota como false e ele ignora completamente aqueles erros lá, né? Ele vai ignorar completamente aqueles... Então essa propriedade aqui, ó, strict property initialization no tsconfig, e aí ele vai ignorar esses erros aqui de propriedades não inicializadas em classes, né? Só para não precisar ficar criando constructor para tudo, que isso aqui não tem necessidade, né? Evando, a configuração ajudará caso outros membros do time esqueçam, uma forma de garantir essa consistência. Então, isso seria bom, mas no próprio code review você já pega também isso, né? Querendo ou não, você teria que, de qualquer forma, você teria que lembrar a pessoa de pedir para ela configurar na máquina local dela para usar sempre o exec, né? Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa, sei lá, ela quer continuar usando no projeto, mas ela não quer usar nos projetos pessoais, né? E aí, se você forçar ela a usar isso como... para usar sempre o exec, às vezes a pessoa... Não sei porquê, mas às vezes a pessoa pode não querer fazer isso, né? Então, mas isso aí você pega no code review, por exemplo. Vê uma dependência com um chapéuzinho lá, você pode só avisar a pessoa, né? Gustavo ou salve. Salve, meu jovem. Boas-vindas. Também, né? Dá pra botar um INRC no projeto, verdade. Verdade, meu jovem. Então tá, description. Creation date. Que vai ser do tipo date. E um ingredients, que é um array de strings, né? O que ele deu de erro? Non-type date. Tá, ele não reconheceu o type date aqui, mas beleza. E aí, nós decoramos a classe com as propriedades, com os decorators, né? E aí, para isso, obviamente, a gente precisa importar esses caras aqui. Então, a gente pode decorar aqui a classe com um object type. E o object type, ele vem do type GraphQL, então vou colocar para importar aqui. Object type. E aí, cada campo a gente coloca como @field, né? Então esse aqui vai ser um field. 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 E esse vai ser um field. E aí eu tenho que importar o field, obviamente. Field de type GraphQL. Beleza, que ele só está dizendo que não está sendo usada a classe ainda, né? E aí, quando você precisa passar propriedades, por exemplo, aqui eu posso passar um type ID, né? Que é como se fosse basicamente uma função, né? Que aqui, esse type aqui poderia ser qualquer coisa. Isso aqui é literalmente um argumento de função, né? Então o field aqui é só para dizer que ele vai ser desse tipo ID. E esse ID ele vem lá também do type GraphQL. Então a gente pode importar dele, né? Então field ID object type do type GraphQL. E esse type que é literalmente a propriedade, né? Só que a gente pode ignorar esse TypeScript noUseedVars também no nosso arquivo de linter, para ele não ficar dando esse erro aqui, senão a gente teria que usar underline type aqui, né? Acho que o underline type ele também vai reclamar, né? Eu vou fazer uma configuração aqui de um outro projeto que eu tenho já com isso, que vai ficar mais fácil. Vou pegar o...
Durais da Silk, acho que é possível omitir de fato esse parâmetro type. A impressão que eu tenho é que ele é adicionado para trazer mais legibilidade. Sim, é só para isso mesmo. Isso aqui a gente pode só fazer isso aqui, né? A gente pode só retornar o ID aqui. Mas é só para... é de fato para trazer legibilidade aqui pro projeto, né? Querendo ou não, fica um pouco melhor de visualizar, né? Deixa eu só achar aqui onde é que tá minha configuração. Cadê o Slint RC? Acho que eu tenho no meu Slint RC aqui. Comparar os dois, então os dois têm plugin do Jest. O TypeScript Parser, ECMA versão 12, Type Modules, plugin do TypeScript SLint. E aí algumas regras ali. Essas regras a gente pode melhorar. Então regras de quotes. Vou colocar essa regra de quotes aqui. Para ele permitir template literals. Permitir template literals também, né? Então... os quotes vão ser sempre single, mas ele vai permitir... Eu posso usar template literals quando eu precisar. A parte de indentação, ele também fica enchendo o saco em alguns casos, então a gente vai utilizar sempre com um. A gente vai ignorar a property definition, então no caso, esses valores que a gente usa aqui, de field, por exemplo, ele fica dizendo que aqui eu deveria indentar dessa forma, mas eu não quero indentar dessa forma, eu quero deixar um embaixo do outro assim, né? Então para fazer isso, a gente define essa configuração, né? De ignore nodes, ele vai ignorar a property definition aqui. O que mais? No useless constructor off, então aqui ele para de reclamar de construtores que não vai ter nada, que em alguns casos a gente vai precisar, né? Então, detalhes que a gente vai precisar quando trabalha com classe, né? Como a Dangle é isso aqui mesmo. Aí as configurações de camel case off. No warning comments warning, é isso aqui. Types no Windows Advance. TypeScript. No explicit n eu vou deixar e o no Windows Advance vou colocar essa configuração aqui. Beleza, em teoria isso aqui já resolve. NewCap, dá um yarn aí. Voltou? Minha internet aqui tá complicada. Boa. Deixa a galera voltar aí e me dizer que se já... Acho que agora tá tudo certo, né? Tá me ouvindo bem, né? Johninho, boa tarde. Live até às 18? Não, mano. Live às 18 é de segunda a sexta agora. Segunda a quinta vai ser das 18h30 até às 8 da noite. E na sexta vamos fazer a 1h da tarde, se minha internet ajudar, né? Seria bem bom se ela ajudasse.
Não ficasse caindo, né? Evandro, removi os chapéus do EPOS, tá demorando pra buildar, tá louco. Removi os pods pra garantir que vai estar tudo certo. É. Essa é a vida do dev JavaScript até que o bug esteja pronto e nos ajude com isso, né? Que aí quando o bug estiver pronto e estiver funcionando de forma decente, aí a gente não vai ter mais esse tipo de problema, né? Espero. Até que quem? O ban.sh. Esse carinha aí. Fizemos uma live dele, é um novo runtime para JavaScript, um novo runtime para rodar JavaScript no back-end. Novo runtime para JavaScript no geral, né? Ele aceita TypeScript, React, JSX, tudo por padrão, sem configuração, e ele, cara, ele é muito mais rápido do que Node e Dino, por exemplo. Tem ele no canal? Tem sim, cara. Aqui no canal tem 2 vídeos que eu falei... 2 vídeos, eu acho. 1 ou 2 vídeos que eu falei sobre ele. Mas tem sim, cara. Foi semana passada que a gente falou sobre ele, não foi? Acho que foi semana passada. Tá aqui no YouTube, tá aqui. Tá aqui na Twitch. Eu não subi pro YouTube ainda. Só olhar os vídeos anteriores ali que você já encontra. Tá, no News Adverse. Se eu botar um underline aqui, beleza, aqui ele para de reclamar, né? Se eu botar um underline, ele vai parar de reclamar. Então eu posso usar com underline type aqui e ele para de encher o saco, né? Aí o recipe aqui, ele vai dizer que não está sendo usado, ok. Só que beleza, a gente não está usando ainda, né? Gabi, banda ainda precisa melhorar a criação de projetos React e tal, é bem bugado. É sim, cara. Então tem bastante coisa para melhorar ainda. O ban ainda tem muito pra evoluir, cara. Vai demorar um tempo ainda, mano. Vai demorar talvez uns 2 anos aí pra ele ficar pronto, decente pra usar no dia a dia, né? Eu acho. Então beleza. Aí a gente seta aqui ele do tipo ID, né? Então o ID ele é um objeto aqui do... Ele é um objeto aqui do type GraphQL. E aí, ó, por padrão, o TypeScript e o GraphQL, eles têm diferenças, né, na hora de definir um campo nullable, né? Então aqui, para definir um campo nullable, você só escreve o nome do campo. E para dizer que ele é obrigatório no GraphQL, você coloca uma exclamação no final. No TypeScript é o contrário. No TypeScript, você define um campo nullable colocando uma interrogação, e o campo que não tem nenhum sinal, ele é obrigatório por padrão. Então, nesse caso aqui, a gente tem que dizer que ele é do tipo nullable. Ele é um nullable pro GraphQL. Tá, a gente precisa fazer isso aqui pra gente dizer pro GraphQL, ó, esse campo aqui ele é do tipo... Ele é um nullable, né? E esse field aqui, ele é um array de strings, né? Então, esse campo aqui, ele é do tipo... array de strings. E aí, essa string aqui, ela é padrão do JavaScript, né? Deixa eu ver. Tipo, date é isso aqui mesmo. Então aqui, beleza. Criamos o object type. Temos o object type recipe, que é basicamente a representação disso aqui no GraphQL seria isso aqui com o type GraphQL, com a diferença que a gente já tem o tipo aqui que a gente pode utilizar. A gente já tem uma classe, né? Então a gente já pode utilizar direto no TypeScript o código mesmo, né? É basicamente essa diferença de você usar um generator, por exemplo, um CodeGen ou alguma coisa do tipo, né? Então você só precisa definir aquilo que pode ser diferente no GraphQL. Então, quando você quer um array de string, você diz que você quer um array de alguma coisa, né? Ou de algum tipo. Quando é um campo nullable, tem que passar o nullable true. Quando ele é do tipo ID, você passa uma função aqui que retorna um ID. E é isso, né? Beleza. E aí, resolvers, né? Agora a gente precisa do recipe resolver, que é o que vai de fato resolver pra gente no tipo para esse recipe. E aí,
O interessante é que eu posso ter... no GraphQL, eu não posso ter várias queries, né? Eu só posso ter um tipo query, por exemplo. Eu posso ter outros arquivos e, né, juntar essas outras strings e utilizar um extend type query, por exemplo, para eu poder criar queries específicas para cada tipo de dado que eu for criar. Mas no GraphQL eu só posso ter um tipo query. E uma vantagem de utilizar o type GraphQL nesse caso é que nós podemos utilizar um resolver. E esse resolver ele vai ter o tipo query aqui, que ele vai retornar um recipe, né? Ele vai retornar esse cara aqui, especificamente. Então, com isso, fica muito mais fácil da gente quebrar isso aqui em módulos, né? Fica muito mais fácil da gente modularizar. Então, aqui agora a gente precisa criar esse resolver para esse recipe, né? Que é pra gente definir o... Não precisa desse resolver daqui. Deixa eu tirar esse cara. Typedef resolvers que a gente não vai precisar deles. Isso aqui é só... Posso deixar comentado aqui só pra gente comparar, mas a gente não vai precisar dele. E aí aqui eu vou criar uma outra classe, tudo com classe, né? Utilizando um recipe resolver. E essa classe ela vai ter um construtor, ela vai ter um campo privado que é o recipe resolver. É um recipe service aqui. Que acho que ele nem tá usando esse recipe service, né? Isso aqui é se você precisar injetar, né? Fazer injeção de algum serviço aqui. Mas no caso a gente não vai precisar. Nesse caso aqui. Eu vou criar então uma query. Eu vou decorar esse cara aqui com @resolver. E aí o resolver ele vem de type GraphQL. E aqui eu vou dizer que ele resolve para o tipo recipe. Aí eu vou ter aqui eu vou ter aqui as minhas queries, né? Então aqui eu vou criar uma query que ela retorna um recipe no caso, né? E eu posso ter mutations, eu posso ter várias mutations dentro da minha classe, posso ter várias queries. E cada query vai ser, ela é simplesmente um método ali da classe que ele vai ser decorado com o tipo que ele retorna, né? Então, no caso, eu vou ter aqui um recipes, que nem lá a gente tinha os books, né? A gente tinha o books e o book. Então, basicamente, cada um deles seria decorado com uma query, né? Então, vou importar aqui o query e aqui returns, ele vai retornar um recipe. Que é esse cara aqui. Muito humilde, obrigado pelo follow. Mano Pecas, obrigado pelo follow, boas-vindas. Biladinha, boa tarde, boas-vindas. Biladinha, tem algum lugar que ensina a configurar o terminal assim? Cara, é só pegar os meus .files. Tá aqui, ó. Basicamente pegar essas minhas configurações e usar no seu terminal, no Vim ou no seu Tmux, etc, né? Beleza? Mas tem vários vídeos de como fazer configuração de NeoVim, como né, fazer configuração de terminal, né? NeoVim, Tmux, ZSH, etc, que é o que eu estou utilizando. Mas nesses meus .files tem todas as configurações para deixar o seu terminal desse jeito aqui que eu estou usando, tá? Beleza, então essa minha query recipes ela vai retornar esse tipo recipe. E esse tipo recipe nada mais é do que uma receita, no caso, né? Aqui, em teoria, ele deveria retornar um array de receitas, né? Ele retorna aqui, ó. Retorna um array de recipe. Então, eu vou dizer que ele retorna um array pro GraphQL, né? Então, isso aqui pro GraphQL é para dizer que ele retorna um array de recipe. Que seria basicamente isso aqui, ó. Seria basicamente como fazer no typedefs. Criar aqui o tipo query. Ele teria o recipes, que retornaria um array de recipe. Seria isso aqui, né? Então essa seria a representação dessa função aqui, ó. Dessa função recipes. E aí, deixa eu ver se tem algum argumento. Acho que não tem. Tem um argumento skip take para fazer paginação. E aí, se precisa de um argumento, a gente decora com @args. Vou fazer o exemplo lá do livro, acho que fica mais fácil, né? Um type book, que ele vai ter um title e description só. Tirar esses dois caras aqui. Vou deixar o description como opcional. O type query, vou ter o books, que ele vai retornar um array de book.
E vou ter um book, que é uma função que espera um ID. Ou melhor, ele espera um title, que é uma string. E ele retorna ou não um book, né? Ele pode retornar ou não um book. Então esse seria o tipo do books. Como é que a gente representaria esse tipo utilizando o type GraphQL? A gente utilizaria ali um @objectType para criar o tipo book. Então eu criaria a minha classe ali book. Essa minha classe ela vai ter os campos title, que é uma string, e description, opcional, que é uma string. E aí a gente decora esses caras com o field, né? Esse cara aqui, como ele é do tipo string, a gente não precisa dizer qual o tipo, porque o tipo string é 1 para 1 com o GraphQL, né? Aqui a gente só precisa dizer que ele é do tipo nullable. E aí fica tudo certo, né? Ribeirevando, talvez falte um vídeo com dicas de atalhos e formas de usar o Vim, merece até um curso. Pois é, cara, isso aí é uma coisa que dá pra fazer também. Já falei que ia fazer em algum momento isso vai rolar, cara. Semana Augusto, qual é? Boa tarde, meu jovem. Como vai? Tudo certo? Você está bem? Tá frio pelo visto, né? Tá frio, Thiago. Boa tarde, mano. Boas-vindas. Tá bem frio, cara. Kaique Almeida, boa tarde, meu jovem. Como vai? Você tá bem? Muito boas-vindas. Então criamos o tipo book e criamos o book resolver, que vai ter ali o books, que é um método que retorna alguma coisa, e vai ter o método book, que ele espera que um title, que é uma string. Na verdade aqui ele vai receber um objeto, né? Mas enfim. Aqui, deixa eu ver. É isso aqui, ele vai receber um objeto. E aí os argumentos. Então ele passa aqui pra gente já, nesse cara, um objeto onde eu vou ter o title, que é uma string. Vou tipar assim mesmo por enquanto. E aqui eu vou ter uma query. Essa query, ela retorna um array de books. E essa query aqui, que também vai ser uma query, e ela retorna só um book. Certo? Então seria basicamente isso aqui, ó. Ao invés de fazer na SDL, a gente faz direto aqui e já coloca toda a lógica aqui dentro, né? Não precisa escrever o código duas vezes. Semana apanhando pro TypeScript desde cedo aqui, faz parte. Boa, faz parte, cara. Faz parte. Kaique, só que a câmera tá descompassada com ele falando? Ah, cara, deve estar porque a minha internet deu uma queda, pode ter rolado isso mesmo, tá? Pode ter rolado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Deixa eu ver. E agora, melhorou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Me diga aí se ficou melhor ou se ficou pior. Que bom que você tá bem, Kaique. Tamo junto, mano. William, da Silk, já viu o Potos GraphQL? É um esquema builder type safe e não usa decorators. Não vi, cara. Deixa eu ver o que é esse Potos GraphQL, isso aqui? Schema builder, query type, fields, hello, string. E aí usa o result. Ah, entendi. Ele é muito parecido com o que a gente faria com o GraphQL sem usar lib nenhuma, né? Define campos, só que esse define argumentos. Eu acho assim, fica mais verboso desse jeito, né? É bom que ele não use decorators, mas querendo ou não, os decorators eles deixam o teu código um pouco menos verboso, né? Teria que fazer, senão a gente teria que definir os argumentos aqui. Isso aqui, ó, eu posso definir assim, né? Como posso decorar com esse args aqui do type GraphQL. E aqui, obviamente, eu preciso do meu books, que é um array de title
book 1. Description, book 1. Aqui eu posso ter o livro 2 e description book 2. Então aqui no books eu vou só retornar um books. E aqui eu vou retornar um books.find book, onde o book.title seja igual ao title passado, né? Então seria basicamente isso aqui a query para os books, né? Deixa eu deletar essa class recipe daqui, só para não ficar ocupando espaço. Esse meu book resolver, eu tenho que decorar ele aqui com o resolver. Ele vai ser um resolver de book. E aí na hora de criar o... William, fora que não tem boilerplate, isso mesmo. Ah, entendi. Pois é, cara, ele parece interessante. No Captain, dá pra entender bem, né? Tá tranquilo. Pois é, cara. Eu acho que o TypeGraphQL, apesar de ter um monte de decorator ali, ele acaba ficando mais simples do que você fazer num monte de objeto, né? Acho que fica pior de você ler, né? Beleza. Então aqui ele tem um decorator authorized especial. Aqui ele fala sobre input arguments. Então se eu tiver inputs... Tá, building schema. Aí aqui a gente precisa buildar um esquema. Então aqui no Apollo Server a gente pode passar um typedefs, um resolvers, ou a gente passa um esquema, né? E esse esquema a gente vai buildar a partir dos resolvers aqui do nosso TypeGraphQL. Isso aqui, querendo ou não, ainda tem que fazer na mão, né? Então eu tenho que buildar o esquema aqui dentro. Build esquema de... Deixa eu ver de onde ele está importando. Deixa eu ver se ele vai importar do TypeGraphQL. Ah, ele vai importar do GraphQL. Tem que importar aqui do TypeGraphQL. Build esquema. Deixa eu quebrar isso aqui em linha. Eu tenho que colocar o pretty aqui, cara, pra ele fazer isso aqui automaticamente, que já tá ficando chato já ficar fazendo isso aqui na mão. Deixa eu tirar o ID daqui por enquanto, que nós não estamos usando. Esse typedefs aqui é só para comparar. Então ele não precisa ficar aqui. E aqui a gente vai buildar o esquema, né? Aqui eu coloco os resolvers. E aqui eu coloco um array de resolvers. Então no caso aqui eu vou ter só o book resolver por enquanto. Aí eu vou ter o meu esquema, né? Deixa eu ver nos argumentos aqui o que ele está reclamando. Eu tenho que passar o nome do argumento, eu acho, né? Tá, quando eu tenho um argumento só, eu posso passar só um arg. Ao invés de args. Então nesse caso aqui ele vai ser um arg, que vai ser só um title do tipo string. E aqui é do nome de title, é isso? Book which lacks return type annotation please has any return type. Tá, ele está retornando o tipo book. O tipo book ele é do tipo object type. Tá faltando, tá sobrando alguma coisa aqui, né? Ah, tá sobrando uma chave aqui, faz sentido. Tá, args not defined. Então tem que importar aqui. Beleza, eu não preciso de QL agora do Apollo Server, porque eu não vou mais escrever. Não vou mais escrever código assim, né?
Então, basicamente, a gente teria, né? Se a gente fosse fazer em string, a gente escreveria a string dessa forma no GraphQL, escreveria o tipo no TypeScript. Então, a gente teria que ter lá um tipo book, que é o objeto com title, string, description, string, para tipar os books. Né? Então, eu teria que fazer isso aqui, né? Escrever duas vezes, escrever no GraphQL e escrever no TypeScript. Com o type GraphQL a gente não precisa, né? A gente faz só uma vez e escreve direto com a classe aqui. Aqui ele falou que só faltou uma vírgula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu teria que passar. Não preciso passar esses dois mais, só o esquema. Error. Looks like you were using incorrect version of the GraphQL package. Please ensure that you have installed a version that meets type GraphQL requirements. Ah, tá. O type GraphQL precisa da versão 15.3.0. Ele não suporta a versão mais recente do GraphQL, então a gente tem que instalar a 15.3.0. Então, yarn-add exec GraphQL. Acho que o GraphQL 15 ele já resolve, né? Beleza. Subiu aqui sem nenhuma mensagem de erro. Então, em teoria, isso está funcionando. Vamos ver. Se a gente olhar aqui em Development, eu posso pegar aqui o esquema. Agora não é, ó, o author ele não tem mais. Eu posso abrir aqui, quer ver? Onde tem? Posso abrir o esquema, Show Documentation. Ele vai mostrar a documentação aqui. Sérgio Cabral, obrigado pela raid, mano. Muito boas-vindas, Raiders. Muito boas-vindas, meus jovens. Como vocês estão? Você tá bem, meu querido? O que você estava fazendo na sua live, mano? Muito boas-vindas. Fala aí, meu jovem. Muito boas-vindas, você e os seus Raiders. Voltando pro trampo aqui? Boa. Bom trampo pra você, mano. E muito boas-vindas a todos que chegaram aí com o Sérgio Cabral. Nós estamos construindo um projeto aqui. Subiu no web server que caiu? Boa. Muito bom, cara. A gente tá fazendo um projetinho aqui com GraphQL. Na verdade, já tínhamos o projeto funcionando com REST, agora a gente está criando uma integração com o GraphQL para o mesmo projeto, para a gente conseguir reaproveitar tudo que a gente tem e só adicionar o GraphQL nele, né? Então aqui, ó, se a gente olhar a query, a gente tem ó, a query book, que ele tem um title string. Ele espera um title string aqui como entrada, né? E ele retorna um book. E esse tipo book, ele tem um title, que é string, e tem um description string. Então ele gerou para a gente corretamente aqui a tipagem, sem a gente precisar necessariamente escrever o esquema, né? Então aqui eu não tenho mais author, eu tenho description agora. Se eu pegar um getBooks, ele deveria trazer ó, os dois books. Se eu pegar o primeiro, então description, o primeiro book. Se eu retornar isso aqui, ele vai retornar aqui não tem nada, não pode retornar um valor nulo de query.book, na verdade ele pode. Na verdade ele pode retornar um valor nulo. Aqui ele está dizendo que returns. Posso fazer isso aqui, será? Ou tem que passar alguma propriedade aqui na query para dizer que ele pode ser nullable? Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Então posso passar no primeiro argumento o retorno e depois o que ele, se ele é nullable ou não, né? Se ele tem alguma propriedade. Ó, aí ele retorna nulo porque ele não achou esse livro aqui, mas se eu procurar pelo livro que é o book 1, ele me retorna os dados daquele book. Então beleza, então agora a gente tem a configuração do type GraphQL funcionando certinho, né? Biladinha, ele gera o esquema automaticamente? Exatamente, cara. Ele gera o esquema com base nos decorators que a gente coloca, né? Então você cria as classes ali. Essa classe aqui do object type é o tipo que você vai criar. Então você cria um tipo book, você cria um object type, que seria aquele tipo book lá, que a gente não precisa mais, né? Esse tipo book aqui. E aí quando você for criar a query, você cria uma class de resolvers para aquele tipo. E adiciona as queries e as mutations específicas para aquele tipo. Então aqui a gente tem o books e o book, já com a implementação, e os próprios decorators aqui é que definem como vai ser o esquema, né? Então, muito mais prático do que fazer
o esquema manual, assim, né? As definições de tipo. O único problema é que a gente tem que adicionar manualmente aqui todos os resolvers, né? Então cada resolver a gente tem que adicionar nessa lista, mas também não é nada demais, né? Nada muito absurdo, né? Mas aqui agora a gente já tem funcionando. Então agora o próximo passo é fazer a implementação de fato, né? É quebrar isso aqui em módulos e fazer a implementação de fato do nosso projeto, né? Tem mais um detalhe aqui que esse object type, se eu não me engano, ele precisa ter um nome. Eu lembro que eu tive esse problema num outro projeto que eu fiz. E aí quando ele não tem um nome, ele gera o esquema errado, né? Então aqui o meu object type, eu tenho que sempre ter um nome aqui. Então nesse caso ele teria que se chamar book, e cada object type, no caso, ele pode ter, cada tipo ele vai ter o seu próprio nome, no caso, né? Então esse aqui vai ser o meu tipo book, eu vou ter o book resolver, que vai ter todas as definições para esse tipo book. E aí, no nosso caso, a gente vai ter o quê? A gente tem aqui, cadê? Deixa eu pegar um exemplo. A gente vai ter basicamente 3 tipos. Vou pegar do Fastify aqui, ó, modules. A gente tem article, profile e user. São basicamente esses 3 aqui que a gente vai precisar, né? Article, profile e user são basicamente os 3 resolvers que a gente vai precisar. Então o article vai retornar tudo de artigo, profile tudo de perfil do usuário e user é tudo que a gente precisa fazer para cadastro de usuário e login, etc, né? Então é basicamente isso que a gente vai ter de módulo aqui no nosso Apollo Server. Por enquanto a gente colocou só tudo aqui num arquivo só, mas a gente vai quebrar isso aí durante as próximas lives pra gente finalizar esse projeto. Possivelmente segunda-feira a gente vai voltar com esse projeto aqui e vamos ver se a gente consegue finalizar ele na segunda ou no máximo na terça-feira ali, tá? Kaique Almeida, professor, você substituiu todas as suas APIs com padrão GraphQL? Quando e por que utilizar GraphQL? Cara, não substituir, eu acho que assim, tem casos e casos para utilizar GraphQL. Eu acho que se você... O GraphQL ele resolve vários problemas que você teria com REST, mas ele traz problemas novos, né? Então, querendo ou não, é importante conhecer esses problemas que ele traz para você não cair nas dificuldades ali. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses problemas durante o decorrer do desenvolvimento dessa parte aqui do GraphQL, mas basicamente um dos problemas que ele resolve é você não precisa ter uma rota específica para cada recurso que você precisa, né? Então, ao invés de você ter uma rota, você vai definir o tipo de query que você quer a partir daqui, ó. Você cria uma query, ela é muito mais clara na hora de você escrever uma query, na hora de você pedir um dado do back-end. É muito mais claro a forma de você... É muito mais declarativo, né? A forma de você escrever uma query. Ao invés de você passar informações via rota ali, deixar uma rota gigantesca, você passa as informações via query, e aqui você pode pedir os valores que você quer. Então, se eu não quiser o description, por exemplo, eu quero só o title, ele me retorna só o title. Então, isso aqui é padrão do GraphQL. Eu não precisei fazer nenhuma implementação além disso aqui, entendeu? Então, se eu quiser todos os campos, eu peço todos os campos. Se eu quiser somente um campo ou um ou outro campo, eu posso colocar aqui na minha query só os campos que eu preciso que ele vai retornar para mim. Então isso economiza bastante em bytes na hora de você fazer transferência de dados, né? Numa API REST, você chama uma URL, todos os dados daquela URL vão ser entregues, entendeu? Dificilmente de uma API GraphQL. A API GraphQL traz outros problemas que, né, o REST não tem. Então é uma tecnologia diferente que traz problemas diferentes, né? Então é basicamente isso. Holivey, bom dia, meu mano. O senhor por aqui essa hora, o que houve? Bom dia. Boa tarde, Holivey. Então, agora nós mudamos o horário das lives, Holivey. Agora, segunda a quinta-feira, as lives são das 6h30 até as 8 da noite. E na sexta-feira a gente vai fazer a live no horário do almoço, da 1 até as 2h30. Biladinho, o projeto está com arquitetura hexagonal? Sim, está com arquitetura hexagonal. Ports e adapters. Ribeiro, esse projeto é público ou privado? É público, mano. Acho que o William postou o link ali, né? Esse mesmo. Obrigado, William. Esse mesmo, cara. Comando today, pra ver o que nós estamos fazendo hoje, tem o link, tá? Mas é isso aí. Kaique da Silk, show. Explicação maravilhosa, como sempre. Boa, mano. Tamo junto. A gente vai desenrolar um pouco mais, tá? Eu não entrei em muito detalhe ainda,
A gente só fez configuração aqui e tal, mas a gente vai entrar em detalhe mais pra frente, tá? Então pode ficar tranquilo, a gente vai ver bastante coisa ainda sobre o GraphQL. A gente vai ver GraphQL, inclusive, no projeto que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma plataforma de cursos, só que não vai ser em Node, vai ser em Rust. E aí nós vamos fazer ela utilizando o GraphQL também, tá? Então a gente vai falar bastante ainda sobre GraphQL, beleza? Beleza, meus jovens? Salve, JLPB, boas-vindas, boa tarde. Ó, o Thiago achou o link do OnlyFans aí. Muito bom. Kaique, gente, foca na aula desse cara. Em 2018, quando eu tava entrando na área, esse monstro me ensinou JavaScript de verdade. Só agradecer JavaScript Ninja Raiz. Boa, Kaique. Tamo junto, cara. Tamo junto demais, mano. Então é isso aí. O projeto, ele é público. Inclusive, se você procurar por Conduit API no Google, ele aparece o primeiro link aqui do repositório já. Então esse repositório aqui, ele tá com a implementação de REST. E aí nós vamos adicionar, ele tem várias implementações, né, de ports ali. Então para HTTP a gente tem HTTP nativo do Node, o Express e o Fastify. E agora a gente está adicionando o GraphQL, né. Para JWT só tem uma implementação, para banco de dados tem o Prisma e o DB in Memory. E aí isso aqui é só para mostrar que é fácil você trocar de uma tecnologia para outra, né. Sem precisar mexer no core da tua aplicação. Então a gente não vai mexer em nada no core da aplicação aqui para fazer a implementação ali de GraphQL. A gente vai utilizar, talvez a gente precise de alguma coisa específica de GraphQL, mas todo o core da aplicação, toda a funcionalidade que já tem de busca de usuário, de busca de artigo, de cadastro, etc., vai continuar funcionando do jeito que já funciona, tá? Jota, boa tarde, Jota, boas-vindas. Hora de se esticar, tem que dar uma esticadinha. É isso, tomar uma água. E acho que deu por hoje, né? Agora temos toda a parte de GraphQL. Toda a parte de GraphQL configurada bonitinho na aplicação. Nada muito difícil, né? Nada muito complexo. É basicamente instalar o Apollo Server. Fazer a configuração do Apollo Server. Criar o esquema ali com o Type GraphQL. E aí a gente cria os tipos e os resolvers do Type GraphQL ali, fazendo já a implementação. Fechado, povo? Então é isso aqui. Deixa eu comitar esse código. Eu vou adicionar tudo aqui. Ribeiro Evandro, preciso aprender a usar essas stars. Gastei 2.000. Boa, tamo junto, cara. Então, as stars você pode inclusive, se você tiver interessado em algum curso, alguma coisa, você pode utilizar as estrelas para resgatar algum curso, tá? Todos os meus cursos, eles estão disponíveis aqui pelas stars, então você consegue resgatar um curso meu pelas stars. Tem mentorias aí com Champs, com Marcola, com Mendrone, comigo, que você pode resgatar também a partir das stars. É só assistir as lives e acumular as stars ali e depois você pode utilizar. E aí vai ter também o cupom de desconto pro curso do Marcola, né? Então o cupom de desconto vai valer, tem que ter 60.000 stars, tem um sub aqui no canal, tendo um sub aqui no canal e 60.000 stars, o curso fica por R$200, vai ficar até semana que vem, inclusive. Depois eu vou criar aqui inclusive o reward aqui, tá? Tem que lembrar de criar o reward aqui, não posso esquecer de fazer isso. Vou deixar aberto aqui já pra eu lembrar de criar. Beleza, povo? Então acho que é isso, né? New Capital, patrão, vai rolar o reward pro curso inscrito? Vai rolar, mano. Vai rolar. Jota, poderia me dar umas dicas? Sou mais ou menos em HTML e CSS, tô começando com JS. Eu foco em ficar bom em JS ou estudo framework junto? Foca no JS primeiro, cara. Foca em JS primeiro. Depois você vai pra framework, senão você vai se bater. Luiz XNT, obrigado pelo follow, boas-vindas. New Capital, TGDV tá mexendo com Rust, boa. Exatamente, New Capital, ficar bom em JS primeiro, depois vai pra outras coisas. Junior, live 13 horas, vocês não almoçam não? Boa tarde, Junior, almoço, cara, almoço do meio-dia até meio-dia e meio, meia hora de almoço tá bom, né? Depois a gente vem pra live.
E é só hoje. Só na sexta-feira, live esse horário. Evandro, por isso falei gastei sem querer? Ah, entendi. Muito bom. Júnior, boa tarde pra vocês também. Boa tarde, meu caro. Boas-vindas. Ô, Valente, comprei ontem o curso do Marcola, muito top. Boa, curtiu, cara? É bem da hora mesmo, cara. Ele ensina bastante coisa legal. Não só ReScript, como muitos conceitos de programação funcional. Então, pra quem curte programação funcional, quer aprender o paradigma, o curso do Marcola aí, ó, comando ES77. E logo vai ter um cupomzinho aqui pra, se você já tem stars suficientes, você vai conseguir pegar o curso por R$200, até semana que vem, tá? Marcelo, da Silk, você já fez um projeto com Remix, certo? Cara, eu fiz só uns testes, na verdade, não cheguei a fazer um projeto, tá? Fiz só uns testes com ele, fiz acho que 1 ou 2 lives, só pra gente testar como ele funciona. É de boa integrar com back-end que já existe ou o ideal seria fazer meio junto com o Remix? Cara, o ideal é você fazer separado mesmo. Eu não recomendaria fazer junto com o Remix, a menos que seja uma coisa muito simples. Mas o Remix, cara, a parte de back-end é literalmente Node, então o que você faz com Node, você faz ali com o Remix, tá? A diferença é que o Remix te ajuda a servir um app React, né, com server-side rendering. Mas fora isso, cara, é Node.js, nada demais. Tô curtindo demais? Boa. Cristiano, obrigado pelo follow, mano. Boas-vindas. Bom, então aqui install GraphQL. Então fizemos a primeira instalação aqui do GraphQL. Temos uns warnings aqui que a gente pode melhorar, mas ok. Só que a gente vai vendo durante a semana. Então a gente volta semana que vem. As lives de segunda, terça e quarta são lives de Rust, mas enquanto a gente não terminar essa implementação aqui de GraphQL, a gente vai continuar com ela para depois fazer as lives de Rust. E talvez eu mexa no final de semana nisso aqui. Não sei se eu vou abrir live ou não. Se eu for abrir live eu aviso vocês lá no Discord ou no Twitter, tá? Nas redes sociais. Então me sigam lá, sigam o canal do Telegram, tem o canal do Discord também. Fiquem super à vontade para acessar lá. Eu vou avisando vocês. Se eu conseguir terminar esse final de semana, então na segunda-feira a gente volta com as lives de Rust. Senão a gente continua com a Conduit API até finalizar. Fechado, meus jovens? Pô, tô curtindo demais. Boa, cara. Pô, da hora demais, mano. Gabi, que remix que nada. Vamos de Astro agora? Ah, o Astro não cheguei a ver ainda, cara. Cristiano, Astro é muito bom, olha aí. Muito bom saber. Marcelo, seria legal tentar fazer um front com remix com essa API aí. Então, cara, na verdade, a gente tem um front começado com ReScript. Ele não foi finalizado, mas ele foi começado. Cristiano, tô refatorando um app React para Astro mais Solid. Olha aí, interessante, hein? Rua, GMDD no Xbox e pra gente jogar um FIFA. Olha aí, boa. Eu acho que eu já te adicionei, hein, Rua? Eu acho que já te adicionei, hein? Vamos jogar aquele Fifinha. Faz tempo que eu não jogo FIFA, inclusive, cara. Muito bom. New Captain, maravilha, show. Marcelo, sim, eu lembro de algumas lives desse front com o Marcos. É isso aí, Marcelo. Muito bom, mano. Você não jogamos ainda, é verdade, cara. Vamos marcar pra gente jogar um Fifinha aí, mano. Beleza, meus jovens? Então é isso por hoje. Deixa eu ver pra onde eu vou mandar a raid. O TidDV tá fazendo Rust. Deixa eu ver se tem alguém fazendo... Ah, a Korn tá fazendo TypeScript. Vamos lá pra Korn. A Korn, cadê? Vamos lá pra Korn. E é isso aí, pessoal. Boa sexta-feira pra vocês, então. Bons estudos aí pra quem for estudar. Bom descanso pra quem for descansar. Bom final de tarde. Bom final de semana pra vocês. Segunda-feira a gente volta às 6h30 da tarde. Então agora as lives não é mais 7 da manhã, tá? Agora as lives são 6h30 da tarde. Das 6h30 da tarde até as 8 da noite. Fechado? Então beleza, pessoas. Um abraço pra vocês. Bom final de semana. E até segunda-feira. Valeu, meus jovens. Até mais.